E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui os trabalhos. Essa é uma correspondência do imperador Adriano aos Servianos, referindo-se aos adoradores de Séraps. Quem era Séraps? Séraps era um deus pagão em Alexandria, chamando-os de cristãos e bispos de Cristo. Isso mesmo, gente. Os adoradores do deus Séraps, do deus pagão Séraps, em Alexandria, eram chamados de cristãos. Cristo não é nome, Cristo é um título usado para vários deuses pagãos durante toda a história. Vamos ler agora o que o imperador Adriano falou a Servianos. Abre aspas. Egito, que você me recomendou, meu querido Servianos, achei que era totalmente inconstante e inconsistente, e continuamente influenciado por cada sopro de fama. Os adoradores de Séraps, aqui, são chamados de cristãos. São chamados de quê? De cristãos. E aqueles que se dedicam ao deus Séraps, eu acho, chamam-se bispos de Cristo. Então, vocês viram, né? Os adoradores do deus pagão Séraps eram conhecidos como cristãos. E aqueles que se dedicavam ao serviço do deus Séraps eram chamados de bispos de Cristo. Hadrian para Servianos, em 134, depois do Messias. Citado por Gilles, na página 86. Vamos ver o que o Wikipedia diz a respeito deste deus Séraps. Séraps foi uma divindade sincrética helenístico-egípcia. Helenístico tem a ver com o grego, da antiguidade clássica. Seu templo mais célebre localizava-se em Alexandria, no Egito. Seu símbolo era uma cruz. Olha só que interessante. Sob Ptolomeu Sóter, diversos esforços foram feitos para integrar a religião egípcia com a de seus soberanos helênicos. A política de Ptolomeu consistiu em encontrar uma divindade que conquistasse a reverência dos dois grupos étnicos do país, a despeito das maldições imprecadas pelos sacerdotes egípcios contra os deuses dos antigos soberanos estrangeiros, como o deus Sete, que foi louvado pelos Ixos. Então, perceba aqui a política já manipulando a religião para dominar o povo. Pelo visto, isso era uma prática comum entre os soberanos das nações. Alexandre o Grande havia tentado usar Amon para este propósito, porém este deus era mais cultuado no Alto Egito e não tinha tanta popularidade entre os habitantes do Baixo Egito, onde havia maior influência grega. Os gregos tinham pouco respeito por figuras com cabeças de animais e, portanto, uma estátua antropomórfica no estilo grego foi escolhida como ídolo e proclamada oficialmente como equivalente do deus egípcio Apis, que era um touro, extremamente popular. Foi chamado inicialmente em egípcio de Aserap, ou seja, Osíris Apis, que se tornou Séraps. Era tido como sendo o deus Osíris em sua totalidade, e não apenas a sua Ka, ou seja, sua força vital. Então, vocês estão vendo aqui que um sincretismo já era bem comum entre os antigos. Inclusive, nós também vemos isso nas escrituras, pois constantemente os israelitas, na sua rebelião, estavam se juntando aos povos pagãos e fazendo sincretismos das coisas do Criador com os outros deuses das nações. Admite-se que o culto a Séraps tenha sido introduzido em Alexandria por volta do século IV, antes do Messias, com o propósito de reunir em um sincretismo as tradições religiosas egípcia e helênica, ou seja, grega. Então, vocês estão vendo, né, que esse deus Séraps nasceu do sincretismo entre as culturas egípcias e gregas. Vamos ver agora o paralelo entre o Jesus romano e o deus Séraps. Vejam aqui esta imagem
Quem essa imagem te lembra? Jesus romano? Ou será que essa imagem é do deus Serapis? Essa imagem é do deus Serapis. Mas veja como não parece muito a figura do Messias romano que a Igreja Católica nos apresentou. Aqui mais uma imagem. Aqui nós temos uma moeda do Ptolomeu Sóter. Aqui um busto do Serapis Christus. E aqui a imagem do Jesus romano. Nessa outra imagem, nós temos aqui Ísis, Osíris. Aqui nós temos o rosto do deus Serapis. E aqui o Cristo romano. Então, vocês vejam que, por causa desse sincretismo pagão que fizeram do nosso Messias, Salvador bíblico, hoje as pessoas relacionam o nosso Messias com o paganismo por conta deles. Se não fosse todo esse sincretismo que eles fizeram, as pessoas, os descrentes, não teriam argumentos para ir contra o nosso Messias bíblico. Então, eles fizeram um desserviço para a mensagem bíblica. Bom, aqui nós temos Osíris e Apis, na figura de um touro, se tornando Serapis. Esse Serapis na versão egípcia e aqui Serapis na versão grega. Aqui um busto do deus Serapis, onde metade do rosto dele está na forma humana e a outra metade está na forma de um touro. Aqui mais de perto, olha. Esse é o deus Serapis nessa versão antropomórfica. Aqui uma outra imagem do deus Serapis, de uma forma diferente, aqui enrolado por uma serpente. Aqui Osíris e Ísis, já retratado também de uma forma diferente aqui, ó, já com corpo de cobra, de serpente. Osíris e Ísis. Mais uma vez aqui, Osíris, que no caso também é Serapis, porque essa é a versão grega, e aqui Ísis, e aqui provavelmente Tamuz. Toda essa iconografia pagã tem origens na Babilônia. É por isso que tem tantos paralelos entre eles. Mais um aqui, ó, Osíris e Ísis, e aqui Tamuz, né, com essa criança aqui. Aqui Osíris e Ísis. Aqui Serapis, no corpo de serpente. E essa iconografia de corpo de serpente é uma iconografia que está no mundo inteiro, não é só nas tradições gregas ou egípcias. Olha só essa pintura da mitologia chinesa, onde os deuses também eram retratados com corpos de serpente. Por que que eles retratavam os antigos deuses deles com corpos de serpente? Olha aqui, deste lado aqui, ó, a famosa roda solar ou Shamash das tradições babilônicas. Essa roda solar está muito presente na iconografia romanista. Aqui no meio, provavelmente, dois sacerdotes chineses com corpos de serpente. Então, vocês percebem que não há nada novo embaixo do sol em relação a esses simbolismos pagãos. Aqui mais um. Olha só o rosto aqui, como não lembra o rosto do suposto Messias romano. Essa imagem aqui, ó, encontrada em Alexandria, retratando Osíris, Serapis e Ísis. Agora prestem atenção nesta face.
foquem bem nesta face. Vocês reconhecem essa face de algum lugar? Vou aproximar. Olha aqui. Vocês reconhecem? Vocês já viram essa face em algum lugar? Vou dar uma dica. Olha só. Essa face aqui não parece muito com essa face? Não parece? Prestem bem atenção. Vocês sabem de onde é essa face aqui? Essa face aqui é a suposta face que a gente encontra no Santo Sudário. Olha só como não lembra muito. Aqui é a parte completa, né? Olha só, gente, como Osíris ou Cérebro lembra demais a face desse suposto Messias que aparece nesse Santo Sudário promovido pela Igreja Católica. Olha só que coisa mais intrigante isso. Por que será que a imagem desse Santo Sudário lembra a face do deus Osíris ou Cérebro? É muito curioso isso, gente. Bom, aqui está uma representação do deus Cérebro na versão New Age. A nova era, ela pega os antigos deuses e coloca uma roupagem nova, mais moderna, a fim de atrair, né, as pessoas dessa geração. Se nós formos parar para pensar, esses novos deuses, os quais eles chamam de mestres ascensionados, nada mais são do que um tipo de evolução, entre aspas, dos antigos deuses. Dos antigos deuses que, na verdade, eram anjos caídos. Então, muito cuidado, tá, gente? O que as pessoas estão achando que é algo novo e moderno, na verdade, é a mesma coisa dos antigos, só que com uma roupa nova. Onde o Deus deles é essa daqui, ó. A antiga serpente, o dragão que engana todo mundo. E para finalizar, gostaria de ler esses versos de Malaquias 3, 14 a 18, que diz assim: Vós tendes dito, aqui é o Criador Yahuwah que está falando para os crentes daquela época. Vós tendes dito, inútil é servir ao Criador, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante de Yahweh dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam ao Criador e escapam. Vejam que esse é um tipo de mentalidade de uma parte dos crentes. São esses crentes que se espelham nos ímpios, se espelham nos descrentes. E como eles não veem os descrentes sendo castigados, eles acabam largando o Criador, ainda que se digam crentes. Mas o que acontece? O que o pai fala no verso 16? Então, aqueles que temeram a Yahuwá falaram frequentemente um ao outro. Yahuwá tentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram a Yahuwá e para os que se lembraram do seu nome. Esses são o segundo tipo de crentes, aqueles que confiam e temem ao Criador. E Yahuwá disse a eles, e eles serão meus, disse Yahweh dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Criador e o que não serve. Aqui fica bem claro que é o Pai que separa o justo do ímpio. E o ímpio não é só o descrente, o ímpio está no meio dos crentes também. É aqueles que se projetam
no mundo é aqueles que não têm temor do Criador, aqueles que deixam de guardar os seus mandamentos, porque não veem a impiedade sendo castigada na hora. Estes são os falsos crentes. Agora, os verdadeiros crentes são aqueles que continuamente perseveram em obedecer os mandamentos, a parte do comportamento dos soberbos e daqueles que cometem impiedade. Esses serão honrados pelo Pai. Serão como joias e serão poupados, como o homem poupa o seu filho que o serve. Por aqui eu finalizo. Que Yahuwá multiplique conhecimento e graça na vida de todos.